ideia, eu trago aqui um fluxo, uma flexibilidade organizacional. A rede, por si só, elas não são organismos com estrutura organizacional definida e uniforme. Normalmente, é flexível, fluida, plural e descentralizada, tendendo a se organizar de acordo com a ação a ser executada. Por que eu falo isso e friso muito isso? Porque a gente, às vezes, perde muito por pensar que a gente precisa de uma estrutura muito pragmática enquanto a rede. Quando, na realidade, o objetivo da rede é conectar. E se a gente cumpre esse papel de conexão, rede, e a gente está, assim, não fazendo nosso papel. Aqui estão alguns modelos de estruturas que eu coloquei. Pela simples questão da gente ver visualmente esse tipo de organização. Então, vamos lá. A rede está assim, com uma pessoa focal e outras pessoas levando informação a essa, outros grupos levando informação a esse. Por exemplo, se a gente tem um grande projeto em rede, em que ele tem subvertentes, ele tem outras vertentes para serem realizadas, a gente pode sim ter esse projeto primeiro e outros 3, 4, 5, quantos forem necessários, que estejam atrelados a esse primeiro, fazendo como se fosse uma ordem hierárquica. Mas também podemos ter projetos em que eles caminham juntos, mas não estão atrelados, porém um sim necessita do outro. E aí vem esse segundo modelo organizacional, em que nós teríamos 5, 6, 7 projetos, todos dependendo um do viés do outro, mas um não dependendo diretamente do outro para ser realizado. Um outro modelo que a gente tem, por incrível que pareça, é esse daqui, em que são várias formas de pesquisa, várias formas de organização, e que elas não têm nenhuma centralização e uma não depende da outra. Então, esse normalmente é o projeto que a gente utiliza no núcleo regional, que a gente utiliza no núcleo nacional, em que acontecem vários projetos ao mesmo tempo e eles não têm laço de dependência um pelo outro. Mas também temos todos os projetos que são organizados com foco em um só objetivo, que é o representado pelo último tema aqui, em que a gente tem, sim, um tema geral, que pode ser, por exemplo, o objetivo de crescimento do ano, o EB nesse ano, e a gente tem 5 outros, 6 outros, enfim, quantos forem necessários projetos, atrelados a essa temática, juntos vão culminar em alguma coisa, em algum tema, em algum objetivo. Então, ficando isso muito em mente, a gente tem desse slide que a gente não pode perder a questão da flexibilidade. A rede, ela é sim flexível, e a gente não pode tratar a rede aqui para o objetivo. Então, se a equipe, sendo desorganizada, digamos assim, como for, ela ter a tendência a atender aquele objetivo, ela está sim fazendo seu papel como rede, e ela está sim prestando laços de conectividade. Deixa eu só, rapidão, desligar aqui uma coisa, senão vai ficar bipando. Prontinho. Então, vamos lá, continuando. Uma organização em rede é caracterizada pelo conhecimento compartilhado, comunicação dinâmica e união em prol de objetivos. Uma rede ativa requer planejamento e capacitação para um crescimento orgânico. Cotismo. Então, é mais que possível termos uma rede cada vez mais ativa. Por que eu ponho aqui algumas coisas até em negrito? A intenção é que a gente consiga entender quais são os pontos fortes de uma rede. Conhecimento compartilhado, comunicação e união em prol de um objetivo. Se a gente consegue compreender esse tripé e executar uma rede a fim de, sim, conseguir executar esses pontos, a gente vai ter, com certeza, uma rede mais ativa e uma rede de sucesso. Quem são os jovens líderes? Gente, é mais fácil da gente definir quem não são os jovens líderes. Porque, afinal de contas, jovens líderes seriam que têm entre 18 e 26 anos incompletos. Nossa resolução tão conhecida, 004 de 2004. Mas o que acontece? Muitas vezes surge aquela dúvida, aquela problemática de quem efetivamente é um jovem líder dentro de uma rede. É apenas aquele jovem que está ativo? E aí a pergunta é muito clara. E a resposta também. Segundo a nossa resolução, jovem líder é toda aquela pessoa que está naquela faixa de idade, independentemente de como ele está se comportando e como ele está exercendo esse cargo, de como ele está se efetivando dentro de uma equipe. Então, nosso objetivo é, portanto,
ajudar a fazer com que esse jovem se entenda como jovem líder e venha trabalhar junto conosco em algum projeto, descentralizado ou não, enfim, venha trabalhar e fazer parte desse crescimento. Prosseguindo. A gente costuma também falar muito sobre rede de jovens líderes no movimento escoteiro, mas ela vai sim muito além. No âmbito empresarial, as lideranças jovens representam um diferencial competitivo. O profissional jovem tende a desenvolver uma visão mais coesa. E essa sua visão coesa de equipe e dos processos de funcionamento otimizam seu tempo e sua produtividade. É muito comum hoje em dia a gente ver grandes empresas pedindo muito a questão da liderança nos seus profissionais. E a rede ela vem sim a atrelar a esse crescimento e a atrelar a isso. Uma vez que ela ajuda nessa vivência mais dinâmica, na vivência em equipe e no entendimento dos processos que envolvem todo tipo de planejamento. Isso tudo, gente, é um diferencial competitivo para uma empresa. Então, hoje, se nós temos essas qualificações, você entender um pouco mais sobre isso, a gente sim de trabalho. E por isso, a rede ela também tem uma visão bem atrelada nesse protagonismo juvenil em relação ao mercado de trabalho. Só voltando um pouquinho, gente, entendendo-se isso, a gente também consegue entender a importância de um conhecimento sobre o que é a rede, para poder ver que a atuação dela vai muito além, regula normalmente dentro do movimento escoteiro. A gente também consegue entender assuntos de rede seriam, portanto, todos os assuntos da sociedade sobre o que é a rede, envolvem a juventude, para poder ver que a atuação dela vai muito além. Por quê? Porque assuntos de rede dizem respeito a esses jovens de 18 até 26 anos, mas também que já foram jovens mais novos, de 6 anos e meio, de 7 anos, e também serão os velhos líderes, os jovens mais velhos, de seus 26 para cima. Então, se a gente consegue entender que a realidade da rede é esse processo de capacitação a fim de se gerar mais organizado, a gente também consegue entender que ela está muito, muito inserida em vários outros aspectos e âmbitos da nossa sociedade. E daí aqui a gente chega no apanhado histórico. É muito importante a gente contextualizar historicamente o papel e a importância da rede de jovens líderes e como ela surgiu. Partindo para essa questão histórica, a gente tem um documento muito conhecido, escoteiro, que está como domínio público da rede. Ele se chama Antes de Tudo, e ele vem narrar um pouquinho também, na nossa língua, sobre o que é, como surgiu a rede, aqui no Brasil principalmente, a nível internacional, e qual que é a importância dela para nós. Então, a rede em si, ela surgiu há muito tempo atrás. Em 93, mais ou menos, a gente começa a ter os primeiros impactos da rede numa estratégia, numa resolução que foi feita. Mas a ideia que deu início à rede foi a de que precisava-se, nos congressos mais antigos, ter uma representação juvenil em que tivesse já a maturidade para se dialogar com os demais adultos. Por quê? Porque, historicamente, nos congressos escoteiros internacionais e até nacionais, os congressos eram abertos para qualquer idade. Então, a gente tinha desde um ramo lobinho participando, porque não tinha nada que proibisse, até os mais velhos. E nisso, gerava-se muita confusão. E entendeu-se que, muito pelo processo de maturidade, muitas vezes. O que acontecia é que, quando a gente começou a pensar sobre como otimizar esse processo de liderança, uma saída que foi vista foi trazer esses jovens adultos, jovens líderes naquele momento, que eram justamente esses jovens de 18 até 26 anos. E eles conseguiam compor e trazer os dois lados da visão, tanto o lado mais adulto, dialogando com o adulto, mas também o lado mais jovem, por aquele que passou recentemente por aquela vivência. E essa intergeracionalidade fez com que surgisse um grupo especial que também exigia um certo nível de organização, que foi a rede de jovens líderes. Isso tudo aconteceu na Conferência Mundial da Tailândia, que definiu a faixa etária da rede de jovens líderes, com foco em ações estratégicas. Essa resolução foi do mês 2 de 1993. Com relação isso, em 93, a gente passa já para 96, que foi quando a UEB ela se tornou signatária da Política Internacional do Envolvimento Juvenil.
Isso foi um marco muito importante e estratégico para entender um pouco mais de como inserir o jovem nessa política e nesse protagonismo, trazendo o jovem diretamente para o debate, trazendo o jovem a falar por ele e pelos outros jovens. Em 2001, nós tivemos o primeiro Fórum Nacional de Jovens Líderes, que acontece em Natal, no Rio Grande do Norte, onde estou hoje também. Mas, assim, é muito importante a gente frisar que aconteceram, antes desse fórum de 2001, alguns outros fóruns, não tão centralizados nem tão organizados, que foi, por exemplo, algumas outros estados, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que foi, de fato, o primeiro que teve. E daí o Fórum de Natal, ele conseguiu, de fato, reunir um pouco mais essas características e conseguir organizar um princípio de uma rede. Em 2002, em 2003, nós tivemos nossa primeira gestão da Rede Nacional. Aí, sim, o primeiro mandato, a primeira organização. E em 2004, nós tivemos a 04 de 2004, que foi estabelecida pelo CAN, junto ao Núcleo Nacional de Jovens Líderes. E aí sim ele começou a pragmatizar e positivar todas as qualificações de uma rede. E daí eu chamo agora o Felipe. Felipe, tu quer dar uma palavrinha sobre isso? Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Sim. Beleza. Então, primeiro, boa noite, né, de novo, para todo mundo. Obrigado por participarem. Complementando a Nath, isso, como ela falou, é um processo histórico que foi percebido pelo movimento escoteiro, mas ele não é um processo único ou exclusivo, ou então que nós fomos pioneiros. A gente vê a questão, né, de um fórum de jovens que antes era desligado da rede, desde movimentos sociais que aconteciam no final da década de 60, né, quando nós tivemos alguns movimentos juvenis ao redor do mundo, e o movimento escoteiro, ele abraça, né, essas questões e começa desde aquela época a ser trabalhado. No Brasil, o pessoal mais antigo, né, ou então se vocês tiverem contato ou ouviram falar, que no passado nós tivemos fóruns de ramos, por exemplo, então o ramo sênior e o ramo pioneiro até hoje, né, acontece, mas enfim, o ramo sênior acontecia até acho que a década de 90, salvo engano, 94, nós tivemos fóruns de ramos. Isso depois ele evoluiu, né? Esse próprio conceito que a Organização Mundial do Movimento Escoteiro tem, ela foi aperfeiçoada. Em 93 nós temos, né, a resolução da Tailândia, que especifica e ela gera um documento que é o Youth Involvement Reference Guide, ou um guia de referência de envolvimento juvenil. E a partir dali nós temos um conhecimento que é trazido, enfim, um conceito que é trazido junto da Unicef, né, que é uma faixa, e daí é importante esclarecer que é daí que nós tiramos essa faixa etária, porque ela não necessariamente dialoga com o que nós temos no Programa Educativo dos Escoteiros do Brasil, que é até 21 anos, né, que nós temos os jovens, e o que o Brasil prevê, né, de jovem dentro da legislação, que é até 29 anos. Então, nós temos esse apanhado de 26 anos a partir de uma adota e o movimento escoteiro como signatário abraça também. Isso foi evoluindo, né, como a Nath falou, mas e depois nós tivemos ações, depois de 2004, mas que a gente vai tratando com o tempo. Obrigado, Nath. Nada, vamos lá, continuando. Então, gente, como o Felipe falou, continuando a história, nós temos o documento, antes de tudo, ele vai narrar nossa história até 2006. E nós tivemos também em 2011 um documento que foi os 10 anos da rede. Então, lá
escoteiros do Brasil, finalmente, ela tem esse poder que a gente consiga manter isso e ampliar isso. E para isto, precisamos conversar, dialogar com as gerações sobre essa coisa que ainda é nova. Essa organização que tem menos de 20 anos, então ainda apresenta-se como algo novo em todas as questões que se envolvem o escotismo nacional e mundial. Partindo disso, a gente entra na Resolução 004 de 2004, um marco legal. Ela, como eu falei lá na questão histórica, foi a primeira resolução a fundamentar o Núcleo Nacional de Jovens Líderes como órgão que, de fato, vai gerir, que vai organizar essa rede. Então, essa resolução, ela vai instituir o NNJL, vai ficar vinculada ao Núcleo Nacional da Rede e vai servir, no caso, ao papel de aumentar o nosso debate, aumentar essa ligação de representação e de empoderamento do jovem, quando, por exemplo, nós temos 2 cadeiras dentro do CAN, que são normalmente representadas pelos nossos coordenadores, hoje representados aqui pelo Felipe Bertoglio e pela Melissa. Então, a gente tem toda essa questão de representatividade dentro do Conselho Administrativo Nacional. Com relação à DEM, que é a Diretoria Executiva Nacional, o estabelecimento de previsões orçamentárias e apoio às iniciativas da rede. A DEM está aí como um órgão, assim como a diretoria regional estaria para as redes em atuação, para a rede em atuação regional. Ela é uma parceira nossa na previsão orçamentária e no apoio às iniciativas da rede. Uma dessas iniciativas, por exemplo, seria o Fórum Nacional, que acontece junto à Assembleia Nacional. E, por fim, gente, ela observa uma coisa muito interessante, que é o lugar da rede de jovens líderes. Ela observa, portanto, que a rede não é um ramo novo, nem um prolongamento do ramo pioneiro, estando inserida com finalidade estratégica. Então, toda essa questão de que, por exemplo, já por vezes é abordada por chefias, de que destoa um pouco do que seria os ramos, do que seria a atividade de um chefe, é muito pelo contrário, a rede tem, na realidade, a intenção de estar ajudando nessa capacitação, tanto para o pioneiro, como para o chefe, como ao dirigente. Então, ela vem só a agregar nesse processo e ela não está para substituir nenhum espaço. Felipe, você quer dar algum apontamento enquanto a isso? Perdão, acho que eu estava mutado. Tu falou bem, Nath, só para esclarecer que é uma questão que nos deixa com bastante dúvida, tá? Especialmente porque a gente tem bastante núcleos regionais aqui presentes, quanto à ligação que nós temos com uma direção nacional e que eles têm, né, o nível regional tem com a direção regional. Para esclarecer, um diálogo com a diretoria executiva nacional e um trabalho conjunto onde eles nos auxiliam e tem esse desenvolvimento de ações e eventos. Institucional é com o CAN. Então, se fizermos uma está abaixo do CAN, assim como o núcleo regional está abaixo da diretoria. E isso fica especificado na própria resolução 04, que é uma resolução do CAN que estabelece a rede. E acredito que é isso. Perfeito, então. Continuando. Gente, eu listei muito a questão do objetivo lá no início como algo que é uma primazia de uma rede, dessa organização. Então, quais são os objetivos da rede do ponto de vista geral e nacional? O objetivo principal é o envolvimento juvenil, e ele se dá em 3 âmbitos. O âmbito social, a promoção de iniciativas de ação e desenvolvimento comunitário, a aplicação de método escoteiro, práticas democráticas previstas pelo Programa de Jovens. E, por fim, no âmbito de organização escoteira, que é a inserção participativa nos processos de tomada de decisão. E por que que esses são os 3 âmbitos que são nossos objetivos de atingimento? Se a gente pega esse tripé, a gente consegue definir
todos os meios de atuação de um jovem. A atuação dele dentro de sua seção, seja ele como jovem ou como escotista, dele no âmbito social, como uma pessoa que está inserida de fato na sociedade, é um vetor de mudança. E, por fim, a atuação dele sendo necessariamente uma pessoa com parcela participativa nas tomadas de decisão. Então, o jovem, para a Rede Jovens Líderes, ele é aquele que é capaz de esboçar na oratória, nos projetos, nas organizações, o querer dos outros jovens. É aquela pessoa que ela vai estar liderando esse processo e que ela vai estar representando aos demais. Em todo esse processo estratégico da União dos Escoteiros do Brasil. Na dúvida, escute aos jovens. Então, tem algo melhor do que ter uma rede de 18 até 26 anos que vai conseguir dialogar com ambas as necessidades, ou seja, os mais velhos e os mais novos? E aí a gente parte para outro ponto. A Rede Nacional de Jovens Líderes tem um papel fundamental no empoderamento juvenil, ao trazer o jovem para um espaço de capacitação e crescimento. Ela garante uma teia de informações que tende a facilitar a mobilização e o trabalho em equipe. Com isso, o jovem líder da sociedade, um mobilizador capaz de promover mudanças. Gente, nessa questão, tem uma realidade muito trágica, infelizmente, que é a da pandemia atualmente, que a gente consegue observar muito essa questão da teia, em como a gente consegue repassar de maneira massificada se todos têm essa mesma ligação. A pandemia está aí, diariamente nos jornais, para provar que nós conseguimos passar de um ser humano para outro a informação, seja ela biológica ou de várias outras formas, muito rapidamente. Então, a teia da pandemia, que é feita lá todos os dias no jornal, corresponde justamente a essa teia de conectividade que ele pode ter. Partindo desse exemplo trágico, a gente traz também o poder muito efetivo que pode ser dado a uma teia, que é o de mobilização. É o jovem estar capacitado para promover mudanças e ele também passar essa informação e essa capacitação para outros. Por isso que eu bato tanto na tecla, até com os núcleos regionais. Pessoal, é muito importante que a gente repasse a informação para que a gente tenha um gradativo crescimento. E não que tenha um crescimento muito legal, que se mantenha ali por um tempo e depois caia. E isso, gente, cabe muito mais a vocês, também jovens líderes como eu, e que estão em cargos de representatividade. Que a gente possa, de fato, capacitar esses outros jovens que estão agora chegando, e os mais velhos também que a gente possa também trocar essa informação, para que a gente possa cada vez ter uma informação mais gradativa e mais completa. Enquanto isso, Lari, nossa comunicadora, você quer dar uma palhinha sobre isso, pô? Quero. Oi, gente, eu apresentei no início, né? Já cheguei falando com vocês. Eu sou a Lari, eu sou comunicadora atualmente do Núcleo Nacional de Jovens Líderes, e eu vou um pouquinho também, deixar a Nath dar uma respirada, uma parte muito importante dos nossos âmbitos de participação enquanto jovens líderes, né? O âmbito às vezes a gente esquece, até mesmo ignora um pouquinho esse ponto dentro dos objetivos. Quando a gente fala de rede, normalmente se vem a imagem na nossa cabeça de jovens inseridos em questões institucionais, como CAN, DEM, decisões, representações, cartas às assembleias, mas raramente a gente volta o nosso olhar para a correta aplicação do método escoteiro. E isso também diferencia um pouquinho sobre a nossa visão de quem é ou não jovem líder. O jovem líder é toda pessoa entre 18 e 26 anos, a Nath já falou isso, mas ele não precisa necessariamente se envolver nos processos de tomada de decisão a nível regional ou a nível nacional, né? O jovem líder, ele inclusive é muito importante e muito necessário quando ele está lá, dentro da sua sessão escoteira, incentivando a correta aplicação do método, incentivando aqueles jovens dos outros ramos, seja do ramo sênior, do ramo escoteiro, do ramo lobinho, a fazerem as suas rocas de conselhos, as suas cortes de honra, a
a conquistar as suas especialidades, a conquistar os seus distintivos especiais, né, porque eles não são máximos, mas isso é uma coisa que a gente tem que ter bem claro. O jovem líder, ele não precisa ser normalmente aquele jovem mais politizado, né, mais político, de ação mais... que aparece mais na linha de frente quando a gente está falando de alguma grande mudança institucional. O jovem líder, ele é também aquele que está lá dentro do grupo escoteiro dele, verificando, e não só verificando, ajudando aquele grupo a poder trabalhar de uma forma mais harmônica e a dar todo o suporte que o jovem, que é o nosso principal objeto de trabalho, necessita, né? A gente não pode esquecer que esse movimento ele é feito do jovem para o jovem com o auxílio de adultos, e que para que esses jovens de ramos menores, né, menores de 18 anos, consigam ter um pleno aproveitamento do processo educativo e do seu processo de engajamento e capacitação, ele precisa receber uma correta aplicação do método, que precisa também ser garantida pelos escotistas e pelos jovens líderes presentes nas unidades escoteiras locais. Então, vamos lá. Show. Gente, enquanto a essa questão, deixa eu já falar aqui na questão da teia. Um papel que eu acho muito importante dessa teia de conhecimento, dessa teia de informação para o jovem líder, é conseguir unificar as práticas em todo o Brasil. Unificar propriamente dizendo, mas sim de torná-las públicas. Como assim, Nath? Se eu tenho uma boa prática sendo realizada no Rio Grande do Norte, e aí alguém do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem alguma dúvida sobre aquilo, essa dúvida é sim a rede de jovens líderes, porque ela vai aumentar a sua gama de contatos. A gente consegue ter as boas ideias e as boas práticas, os baús de projeto, digamos assim, sendo perpassados para todo mundo. Tem um gradativo muito grande, muito legal, sobre a questão de como a gente tem essas ideias sendo espalhadas e sendo disseminadas, de fato, em suas regiões. Então, quando você tem uma dúvida, quando você é um jovem líder e está ali engajando-se, você tem alguns processos em relação a algum assunto, você normalmente joga lá no grupo e outras pessoas vêm atender e responder e atender a tua demanda. Para que a gente consiga, de fato, atender uns aos outros a demanda e as necessidades. Partindo disso também, a gente tem os níveis de rede. Ou seja, os locais de atuação desta. É única, como eu já havia falado, mas ela tem uma atuação nacional, regional e local. Como assim? Na atuação dela, as redes são autônomas em todos os níveis e a hierarquia nela existente tem caráter organizacional e simplificador. Sendo na atuação local, a rede tem sim essa atuação, mas nos níveis diretamente nacional e regional. Então, as propostas trazidas pela nacional e pela regional, ela pode ter esse local diretamente atrelado ao local. E nisso, a gente tem um modelo de organização em rede que permite a liberdade de atuação dos núcleos regionais, que espelham as mesmas atribuições do nacional em seu nível. O mais importante desse processo é sua característica transversal, com a participação de todos os jovens líderes no espaço de discussão. Essa questão de característica transversal vem muito a calhar nessa informação de que todos dentro de uma rede, ele tem como participar desse debate. No grupo regional, ele vem todos com o mesmo poder, todos os eleitos com o mesmo poder. Então, a gente tem sim uma organização muito mais linear do que hierarquizada. E isso faz com que todos tenham um nível de importância bastante no processo ao seu modo. Partindo disso daí, gente, a gente começa o nosso diálogo sobre cargos. Eu vou trazer aqui primeiro os cargos básicos da rede, que é um modelo integralmente necessário. Por que necessário, Nath? Porque para você manter uma rede hoje, para você formular uma rede criada, esse start inicial, você precisa basicamente de ter um coordenador e um comunicador eleito por um tempo X para o fórum. E a realização do fórum, autenticando-se a ata, mandando-se para o núcleo nacional,
para que, de fato, a gente tenha essa rede, essa atuação local fundamentada. Então, assim, para a criação do núcleo regional, a gente tem isso tudo fundamentado no documento Caderno de Encargos, em que ele vai dizer o papel de cada cargo numa rede e vai fixar alguns critérios. Por exemplo, os critérios de inclusão de orientadores do núcleo regional, que poderá ser feito através de eleição ou em fórum regional, ou indicação pelos membros eleitos do núcleo regional. O número de coordenadores e de comunicadores para cada núcleo regional, que não poderá ultrapassar de 2 pessoas para cada cargo, que é também, quando normalmente a gente utiliza essa questão do núcleo regional, a gente sempre tende a ter 2 coordenadores e 2 comunicadores. E vem daqui dessa questão de que a gente não pode passar dessa quantidade para cada cargo. E aí, por fim, aí a gente tem as questões referentes à duração do mandato e à suplência, que também é estabelecida a nível regional. E, por fim, todas as deliberações referentes aos 3 primeiros incisos que devem constar em ata. Então, por exemplo, o tempo, ele é opcional, a gente costuma colocar 2 duplas, né? Que são mandatos eleitos para 2 anos, normalmente, mas isso não é uma regra que é necessária ser desse modo. Partindo-se para o modelo usual, que foi justamente o que eu havia dito, que é de 2 coordenadores e 2 comunicadores, sendo a princípio um de 2 anos e outro de 1 ano, e depois a gente vai fazendo a troca. A cada fórum a gente troca a nossa dupla por mais 2 anos de mandato. Então, o coordenador, ele tem sua função de liderar, promover e organizar a rede. Ela, tá? E incentivar a se atualizar periodicamente, se capacitar, ser acessível e manter contato com o núcleo nacional e com a OEB. Pela organização e comunicação. Interação constante e acessível e agir com responsabilidade tecnologias utilizadas. Então, para isso, a gente tem qual que normalmente é adotado. Como eu já disse, no primeiro fórum é eleito uma dupla de 2 anos e uma dupla de 1 ano. E nos fóruns seguintes, eles vão ser reeleitos, no caso, com um mandato de 2 anos, ou como quiser o fórum, conquanto que conste em ata. Felipe, você quer dar uma palavrinha sobre isso? Oi. Sim, na verdade, uma questão que é interessante a gente apontar, tá? É que, assim, como a Nath falou, existe essa maleabilidade, né? Na forma que a gente vai compor o núcleo, isso fica a critério do fórum regional. Por óbvio que a gente, estando em uma rede que está funcionando bem, que tem um grande número de pessoas envolvidas, né? Como é o caso de algumas regiões que já trabalham a rede há mais tempo, nós preferimos, né, que isso siga um modelo nacional, né, que é o de 2 comunicadores e 2 coordenadores, mas vale a pena ter a noção, né, de que existe essa maleabilidade de você poder fazer um número inferior a essas 2 pessoas, certo? E é o caso que nós estamos agora aplicando para alguns núcleos regionais que estão sendo fundados, em regiões que não tinham, ou então desativaram o núcleo regional, como é o caso de Alagoas, né, que a gente está trabalhando com eles. Isso. Participaram da última capacitação, não sei se estão aqui, mas estão fazendo um ótimo trabalho, já estão se mobilizando, né, vão realizar o fórum. Mas temos que também ter um cuidado. Quando a gente fala sobre o fórum poder... coisa boa, a Adriana falou ali que eles estão presentes. Quando nós falamos que existe essa maleabilidade, tem que cuidar que ela não passa, certo? Então, assim, a gente quer fazer uma rede que tem 4 coordenadores, ou então tem 5 comunicadores. Fazer, tá? Os parâmetros, eles estabelecem que é no máximo 2 de cada um desses cargos eleitos, certo? Mas pode ser um de cada. E também vale lembrar que mais para frente a gente vai falar um pouco melhor quando fizermos uma ponte com o núcleo nacional. Mas também existe um outro cargo, até que se a Nath voltar um slide, que é o cargo de orientador. Ele consta aqui? Sim, no artigo.
Ah, perfeito. Então, esse cargo de orientador, ele atende uma necessidade de uma rede no nível regional, um núcleo regional que precisa de mais pessoas que trabalhem. Na última capacitação, a gente falou, por exemplo, do Ceará. O Ceará, eles tinham pensado em uma metodologia de facilitadores por distrito, né, do Ceará, e lá a gente conversou sobre a possibilidade de eles nomearem esses facilitadores distritais como orientadores do núcleo regional. Isso são ferramentas que o núcleo pode adotar, né, para fazer seu trabalho da forma que achar mais coerente. Então, a gente entra aqui em cargos estratégicos nacionais. A equipe fez. A nível nacional, esses cargos estratégicos que foi estratégia do Núcleo Nacional para facilitar o cumprimento do plano de ação, nós temos essa relação direta com os orientadores para com a rede a nível regional. Então, a princípio, nós temos, como o primeiro que eu coloquei aqui, a gerência de governança, que atualmente eu estou como representante dela, em que tem esta área estratégica e responsável pelo que acompanha ele. Teria a gerência da RNJL, as ações internas, organizacional, e que para esse momento eles estão funcionando, como para outros momentos podem ser outros a surgirem. Depois disso, posteriormente a isso, a gente tem o cargo de gerente de eventos, atuado pelo PPzito, João Pedro, do Rio de Janeiro. E daí, para a área de eventos, a gente tem uma área estratégica de eventos, que é responsável pelo planejamento dos eventos nacionais da RNJL, assim como pelo suporte aos eventos regionais. Adicionalmente, será responsável por iniciativas de mobilização de recursos. Daí a gente tem gerente de relações institucionais, que hoje é feito pelo Lucas Larrone, do Paraná. E daí a gente tem uma área estratégica de relações institucionais, buscando facilitar a relação institucional com a rede. Depois a gente tem métodos educativos, que é hoje em nome da Rafaela de Minas. A área de métodos educativos objetiva auxiliar o processo de capacitação da RNJL com enfoque na correta aplicação do programa educativo e na gestão de adultos. Com essa área especificamente, a gente consegue fazer aquele link do âmbito, que a gente tem o âmbito que até a Larissa falou, dentro do movimento escoteiro, dentro dos ramos. Então, a gente tem aqui, atrelando esse processo de crescimento de métodos educativos. E, por fim, desenvolvimento social. Através da área estratégica de desenvolvimento social, a RNJL busca uma maior participação da sociedade, promovendo que jovens líderes sejam ativos em suas comunidades. Também buscamos envolver a RNJL em plataformas de jovens exteriores ao movimento escoteiro, contribuindo com a promoção da perspectiva jovem nos diversos âmbitos da sociedade. Essa área atualmente de gerência, ela está sem uma pessoa definida para o cargo, porque antes era a Milena e ela teve que sair para os profissionais. Deixa eu só responder uma perguntinha e falar um pouquinho sobre essa questão dos cargos. A pergunta que o Jackson fez ali no chat foi: quando o jovem fizer 26 anos no segundo ano de mandato, assume o suplente ou deverá ser convocado novo fórum? Vocês, no segundo ano de mandato, vocês têm que analisar quando essa pessoa vai fazer 26, se é realmente necessário uma convocatória de novo fórum, ou se vocês conseguem manter-se com os 3 eleitos que estão atuando no cargo. Já aconteceu em outras redes regionais, né, outros núcleos regionais, de pessoas por problemas pessoais pedirem afastamento e os núcleos ficarem com 2 ou 3 pessoas. Não é o ideal? Não é. Mas acontece, e se não atrapalha o trabalho de vocês, não teria nenhum tipo de problema. Se tem um suplente, esse suplente assume e tá maravilhoso, incrível. É isso aí. Voltando lá para os cargos, para não ter uma confusão aqui, tá?
A gente não consegue transformar numa eleição de núcleo regional, por exemplo, cargo de comunicador em cargo de governante, ou cargo de... Como a gente tem, por exemplo, os gerentes ou os orientadores regionais. A gente não consegue fazer isso, tá? O coordenador e o comunicador, eles têm cargos separados, sim, eles têm pontos de trabalho separados, sim, mas o núcleo, ele trabalha como um todo, né? O núcleo ele tem que tomar todas as decisões juntos, eles têm que ter consciência de tudo que está acontecendo no trabalho de todo mundo, para que não haja uma diferença de trabalho, uma diferença de visão também. Não é porque fulano é coordenador e ciclano é comunicador que a pessoa que é coordenador é mais importante, ou quem é comunicador é menos importante. É todo mundo numa linha de equivalência. E quando a gente adota essa questão de gerentes ou adota essa questão de orientadores para os núcleos regionais, essas pessoas entram na mesma linha hierárquica, né? Porque a nossa rede ela trabalha de uma forma horizontal. Então é todo mundo igual, não existe uma diferença de por exemplo, eu sou comunicadora e a Nath é gerente de governança. Ela não é um impeditivo dela me dar algum feedback ou eu dar algum feedback para ela. Todo o trabalho ele tem que acontecer de forma sincronizada, né? Todas as pessoas elas têm que estar caminhando juntas. Então, quando vocês forem verificar nas redes de vocês, a nível regional, a importância e a necessidade de talvez fazerem os orientadores, analisem que áreas vocês precisam, quantos são essas áreas que vocês precisam, para daí sim, de preferência, realizar um processo seletivo para que esses cargos sejam completos, né? Para que esses cargos sejam efetivos. Pode acontecer uma indicação de pessoas para ocupar certos cargos? Pode, mas nós sempre prezamos por um processo seletivo, onde todas as pessoas tenham a oportunidade de fazer parte desse processo e tenham a oportunidade de concorrer, né, entre aspas, ao cargo que ela está pleiteando. Perfeito, Lari. Mel, você gostaria de dar uma palhinha sobre isso? Oi, pessoal, boa noite. Melissa, para quem não me conhece, sou coordenadora da rede. Trazer para vocês é muito no que sentido do que a Lari trouxe aqui. A gente, no passado, desenvolveu o nosso plano de ação, né, que vai de 2019 até 2021, e foi com base nele que a gente fez a chamada para os gerentes para trabalhar nas áreas estratégicas do nosso plano de ação para cumprir com tudo que a gente planejou lá. E é muito importante que vocês, nas regiões de vocês, identifiquem também qual que é a necessidade para ver se esse modelo, né, de gerente, de orientador, se ele se aplica e sempre... Um planejamento, embora seja uma boa prática. Esses cargos, Caio, eles são indicados pelo núcleo nacional e também no nível regional os orientadores são indicados pelo núcleo regional. E o núcleo regional, como é um cargo de confiança, entre aspas, né, usando uma nomenclatura que nós temos comum para esse tipo de situação, eles têm o seu mandato e as formas de atuação definidas pelo seu, entre aspas, de novo, contratante, tá? Então, o núcleo, que quando for indicar, ele estabelece as formas. A Lari, falou muito bem sobre uma boa prática que foi adotada, inclusive, na seleção e indicação do nível nacional, né, os nossos gerentes, que é um processo seletivo. Através do processo seletivo, a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas novas que normalmente não estão, né, no nosso meio de atuação, etc. Foi o caso de Nath, né, que nós não conhecíamos ela, se candidatou e participou, né, tinha recém feito 18 anos. Mas vocês podem fazer da forma que vocês pensarem melhor, certo? Tem algo estabelecido, vocês definem. Outra coisa que é interessante, uma vez que nós fizemos pelo plano de ação
A gente tem metas do plano de ação que os gerentes são obrigados não, né, que a gente pede que eles cumpram, né, tá dentro do objetivo deles. Caso indiquem orientadores, eu recomendo que vocês estabeleçam metas, até porque uma vez que a pessoa ocupa uma função, ela tem que saber o que ela vai fazer, tá? Então não é simplesmente dizer, ela vai ser um orientador para tal coisa. Estabeleçam metas justamente para que vocês possam avaliar o desempenho, e se a pessoa não está cumprindo, então não está atendendo a função, vocês podem trocar, ou então conversar para melhorar esse desempenho da pessoa. Certo? Obrigado, Nath. Então, vamos lá, gente. Partindo aqui para a questão de eventos, na rede como um todo, ela é como estrutura... Nath. Sim. Me perdoa. Fala. É que teve outra pergunta. Vamos lá. No caso ali, ó, existe limite de reeleição? Então, teoricamente, não existe uma reeleição. Tu não pode se candidatar a coordenador, por exemplo. Vou usar o meu caso, tá? A comunicadora 2 anos, assumir esse cargo, e no final eu querer continuar mais 2 anos fazendo o que eu já fiz. Aí eu vou dar uma explicação do que eu penso sobre isso, tá? Não é a visão do Núcleo Nacional, é o que a Lari pensa, que é este processo no núcleo é um processo de capacitação, tu aprende muito. E ele é um processo que te ajuda a crescer como pessoa. Então, não é interessante que haja uma reeleição para tu continuar ocupando cargos que tu já conhece, que tu já trabalhou. É legal dar esse espaço para uma outra pessoa. Agora, voltando para a explicação institucional da coisa. Só existe um caso de reeleição quando a plenária do fórum assim o decide. Por exemplo, digamos que na região do Rio Grande do Sul, no fórum do ano que vem, não haja candidato para comunicador. Aquela plenária daquele fórum vai colocar isso em pauta e vai decidir como vão proceder com este caso. Se vão deixar esse cargo vago, se vão indicar alguém ou se vai haver uma reeleição. Nos parâmetros regionais, deste caso que eu estou falando, esse é o único meio possível de uma reeleição, quando não há um outro candidato e assim a plenária decide por reeleger uma outra pessoa. Deu para compreender? Só há uma reeleição quando assim a plenária decide e quando não há um outro candidato a esse cargo. Então, pessoal, a Lara até falou de um negócio que eu não coloquei nos slides, que eu acho bem importante da gente tocar aqui no assunto, que são os parâmetros regionais. Os parâmetros regionais são os que são, digamos, uma regra, de fato, produzida pelo núcleo regional, em contato com os jovens líderes a nível regional. E a única obrigatoriedade é que eles sejam atrelados de dado modo que eles não passem por cima das regras dos parâmetros nacionais do núcleo nacional. Então, na questão, por exemplo, da reeleição, como a Lari falou, vai ter alguns núcleos regionais em que eles vão ter nos seus parâmetros para poder ou para não se poder fazer a reeleição, mas o núcleo nacional, nos parâmetros que nós temos, não tem uma cláusula sobre isso, então isso é um assunto bem aberto e que diz respeito realmente aos núcleos regionais a estar ditando isso junto aos jovens líderes em rede. Mas também em que a gente tem que ter essa noção de que tem muitos assuntos de rede em que são muito abrangentes e que cada núcleo regional vai ter que trabalhar do seu modo sobre aquilo. Então, é importante, sim, que a gente faça, que a gente preze por ter regulamentos regionais para fundamentar todos os tipos de assunto. Gente, desculpa, eu falei que podia se reeleger, né? No caso, não pode se reeleger. Foi um pequeno erro. Que, no caso, de acordo com a Lari, certo? Continuando, a questão de eventos. Nath. Oi. Perdão, só que, na verdade, eu passei a informação. A Nath... tá. A Nath passou ali a informação, tá? Na verdade, assim, no nível nacional, a gente tem uma previsão, tá? De reeleição. Diz que os membros do núcleo nacional podem ser reeleitos no máximo 2 vezes, tá? Então a pessoa pode ficar, entre aspas, 6 anos no cargo, tá? Não recomendamos isso, a Lari falou já, não é algo bem indicado. No caso do nível regional, não existe essa previsão,
E daí isso fica a cargo do Fórum Regional, que pode decidir por aprovar ou não, tá? Então, assim, como não diz nada, pode, e o Fórum Regional ele define questões de mandato e de reeleição, certo? Também existe a possibilidade de o nível regional, através do Fórum, definir parâmetros regionais. É o caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, do Ceará, por exemplo. E daí, até citando como exemplo, o Ceará ele usa uma previsão semelhante à do nível nacional, que diz que pode haver reeleição, mas no caso do Ceará é apenas uma vez. Então, uma pessoa que cumpriu o mandato pode fazer um segundo mandato, tá? Só para esclarecer, porque na verdade a gente também acabou ficando um pouco confuso sobre isso, porque não estava aqui na explicação. Perfeito. Prosseguindo, então, na questão de eventos. Gente, os eventos possíveis para a rede são os mais abrangentes possíveis. A gente pode trazer desde uma palestra, uma simples dinâmica, até, de fato, fóruns e encontros. Então, fóruns e encontros são os mais feitos pela rede em relação a nível nacional e regional. E daí a gente traz primeiro aqui a questão dos fóruns, que ele é fundamentado também no caderno de encargos, tem lá um pouco mais sobre eles. No artigo 2º do caderno Fórum Regional e no artigo 29 sobre o Fórum Regional. Mas, de um modo bem geral, eles têm uma medida de deliberação. Então, vocês vão ver constantemente os fóruns sendo realizados para essa medida de deliberação. E daí ele sempre deve acontecer junto ao seu respectivo congresso. Tanto o Congresso Nacional para o Fórum Nacional, como o Congresso Regional para o Fórum Regional. E aí a gente tem a atuação deles pelo menos uma vez ao ano, como um fórum ordinário, e nas demais vezes ao ano, como for solicitado pela regional, como for solicitado pela nacional, vocês vão ter fóruns extraordinários. Isso tudo, claro, com base em um planejamento e uma organização. Para se chamar ao fórum, a gente tem uma medida de carta que a gente chama de edital de convocação, em que é feito pelo núcleo regional uma convocação constando dia, constando horário, constando local para a realização desse. E lá também a gente consta as pautas que vão ser debatidas nesse fórum. Então, isso tem a recomendação de que se o faça, no mínimo com 15 dias de antecedência, a data do evento é regulada pela regulamentação regional que a rede fizer em seus parâmetros. Já com relação ao encontro, a gente tem também lá a regulamentação dele. O encontro nacional, por exemplo, consta no 3º artigo. Os encontros, eles têm por característica essa capacitação e a confraternização. Por quê? Porque o encontro, ele normalmente é mais duradouro e ele tem justamente esse intuito da rede se conhecer, da rede se atrelar, fazendo laços de amizade e capacitando os seus jovens. Então, naturalmente, para o encontro, a gente costuma trazer palestras, dinâmicas, coisas explicativas, debates e assim vai. E esses encontros é sugerido que seja feito no mínimo uma vez ao ano e que sejam discutidas temáticas de interesse da rede, podendo ou não o encontro ter um tema centralizado. E daí o que acontece? Essa questão do encontro, essa formatação, a gente chama a nível regional carinhosamente de encontrinho. Então, se vocês já participaram do encontrinho, que pode ser de metade de um dia, de 2 dias, enfim. A gente chama de encontrão, normalmente. E tem essa 2017 e a foto com Natália Lourenço. E daí a gente passa para outra questão, a de organização. É uma questão muito importante para a rede como um todo, a organização dela, no intuito de ficar mais fácil esse processo de adequação das pessoas, dos indivíduos em cada instância. E daí a gente tem que o trabalho em equipe é peça-chave para a organização em rede. Isso porque a estrutura se apresenta em diversas instâncias. O núcleo nacional concentra a organização dos núcleos regionais e ações de maiores dimensões. Já os núcleos regionais são capilares, promovendo diretamente o impacto regional e local das ações de desenvolvimento da rede. Então, a rede tem também uma pirâmide. E se a gente for olhar direitinho, enquanto a questão de grau de importância, a gente teria uma pirâmide invertida. Eu achei essa imagem mais fácil de ser colocada, mais ou menos a importância de cada tema aqui. Primeiro, a gente tem o objetivo
objetivo geral. Esse objetivo seria um objetivo em comum, um objetivo nacional, em que ele vai unificar essa rede a nível Brasil. Portanto, teríamos também um objetivo específico. Esse sim é fundamentado por vocês em atuação regional, em que o núcleo, em contato com os jovens líderes, vão discutir e debater sobre quais são os objetivos específicos que aquela rede tende a executar. Por exemplo, a nível nacional, nós podemos ter o objetivo de crescimento com qualidade. E a nível regional, a gente pode ter um objetivo específico de crescimento e engajamento dos jovens para conseguirmos ter mais atuação de 100 pessoas, digamos assim. Então, esse objetivo ele é muito facilmente moldado e organizado em cada uma das suas instâncias. E a gente pede sim que, por motivo de organização, a rede tenha em si, a nível regional, esse intuito, esse objetivo muito claro. Isso pode facilitar a dinâmica das suas equipes e pode facilitar com que esse processo, de fato, culmine em algo gradativo e crescente. Depois, a gente tem algo muito importante para se cumprir os objetivos, o planejamento. Planejamento esse que é ensinado a nós desde lobinhos. Toda vez que a gente prepara uma insígnia, toda vez que a gente tem uma progressão, a gente tem sim um planejamento naturalmente anual em que vamos fazendo as coisas gradativamente a fim de atingir a esse objetivo específico. E assim deve funcionar a rede, com um planejamento anual, mas também com divisórias mensais ou semestrais. Depois, a gente tem uma meta de longo prazo, que aí ela é muito estabelecida a nível nacional também. E as metas de curto prazo, em que vocês podem ver e pensar, tá, a meta desse mês, então, vai ser atingir a tal patamar para conseguirmos sanar a necessidade do planejamento anual. E aí fica uma frase que eu acho muito propícia para esse momento. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa frase de Sêneca é muito, muito específica para agora. Porque se a gente não sabe para onde queremos trilhar quanto equipe, nós não vamos a caminho nenhum. Vamos ficar atirando, digamos assim, sem posicionamento algum. E sem essa mira, a gente não consegue crescer com qualidade. E aí, gente, eu coloquei aqui uma escadinha que eu achei bem importante. Uma escadinha de metas. Mais fácil, na realidade, de ser, até um pouco mais difícil. Comunicação com os jovens. A comunicação com os jovens para a rede é algo primário. Sem essa comunicação, que é um flogisto de qualquer outro tipo de execução, ela não existe. A atualização semanal de postagem no feed, por exemplo, é uma boa forma de se manter essa comunicação com os jovens. A gente está sempre na internet, sempre nos veículos de comunicação social. E, portanto, se a rede tem um Facebook, se a rede tem um Instagram e consegue atualizá-lo semanalmente, por exemplo, consegue mais facilmente se comunicar e gerar uma ligação com os demais jovens. Os assuntos dessas postagens podem ser dos mais diversos. Tudo que envolve a juventude são assuntos propícios para se trabalhar em rede. E o que não envolve a juventude, não é mesmo? Então, vai uma dica. Quando faltar criatividade, que é algo muito abordado por nossos comunicadores, mas, Nath, e o que a gente faz quando a gente não sabe mais sobre o que falar? Tem um site muito interessante que eu descobri um dia desses, se chama ANCD Public, e lá você consegue dar uma olhadinha sobre quais são os nichos. Ou melhor, você consegue consultar os assuntos que estão no seu nicho. Então, por exemplo, pode colocar que o seu campo de pesquisa vai ser no Brasil e o nicho vai ser esse. Assim, ele vai lhe dar uma série de ramificações de assuntos que você pode abordar e que você pode trazer. Esses assuntos, eles são fundamentados em cima de pesquisas que são feitas na internet. Então, a gente, de fato, tem um alcance bem geral do que a população brasileira está pesquisando. Mas também tem para outros países. Então, você pode ver como é que está se dando a juventude em outros países sem problema algum. Um outro ponto seria o ponto 2, a comunicação com a diretoria regional. Pessoal, a gente tem que entender diretamente que a diretoria regional ela é uma parceira para atualização mensais com reposto de imagens, no Instagram, por exemplo. Participar ativamente das reuniões de diretoria e incentivar jovens a entrar nas equipes de trabalho da região são peças-chave para a gente manter esse elo
e institucionalizar, digamos assim, o trabalho como rede. Então, se a gente consegue cada vez mais estar dentro dessas reuniões de diretoria, ajudando aos nossos diretores a escutar de fato aos jovens, a ser um porta-voz desses jovens, a gente já cumpre nosso papel como rede. E essa comunicação, ela com certeza vai gerar fruto para ambos os lados. Um terceiro ponto, portanto, temos a apresentação. Porque as pessoas não darão espaço à rede contanto que conheçam ela. Então, a apresentação é uma peça-chave e ela pode ser preparada uma apresentação padrão da rede a nível regional, que possa ser levada a novos jovens líderes, a parceiros, a chefias e a diretoria. É muito simples de ser executado. Pode-se falar sobre o que é a rede de um modo bem geral. Já seria com aquele parceiro. No ponto 4, a gente tem a capacitação. Proporcionar oficinas de capacitação dos assuntos corriqueiros aos jovens, como mercado de trabalho, políticas públicas, ação comunitária ou o próprio movimento escoteiro, são assuntos esses que vão, de fato, trazer conhecimento a nós como jovens e vão despertar o nosso interesse e assim engajar mais jovens. Então, a gente tem que entender que, como rede, o nosso objetivo é falar de tudo que permeia a juventude. E isso é, sim, de uma maneira bem abrangente. E, para isso, vocês têm que conhecer diretamente o público de vocês. E, por fim, a capacitação, para mim, gera a ação. Porque você capacita alguém para, de fato, praticar algo. Então, a ação, eu tenho como meta, como ideia, eu proponho a vocês que vocês fundamentem e fomentem uma ação semestral, no mínimo, em rede, com alcance comunitário sobre os mais diversos temas. Se vocês conseguem, enquanto atuação regional, fomentar essa ação semestral, vocês vão dar um grande passo nessa ação comunitária e nessa nova visão de rede como algo que, de fato, integra um papel fundamental para a nossa sociedade. Isso é muito importante. E aí, gente, aqui já tem um pequeno erro que eu vou corrigir com vocês agora. Exemplos de ações executadas pela rede nos últimos anos. Aqui é o Multicom, certo? Então, eu já vou logo corrigindo aqui, porque, infelizmente, quando eu fui colocar, eu dei um errinho. Nós, como equipe nacional, estamos muito atreladas porque hoje estamos à frente dessa equipe, de um modo bem geral. Uma outra questão que a gente está trazendo como ações executadas nos últimos anos foi a cartilha de organizações da juventude. Algo que a gente não costuma debater são quantas organizações e quais são essas organizações. Então, o Núcleo Nacional, junto a jovens, a equipe de trabalho, se propôs em fundamentar essa cartilha, que fala um pouco mais sobre essas organizações de juventude, de maneira bem abrangente, como a Conjuve, o Sejuve, as organizações de cunho LGBT, de cunho de sociedade rural, enfim. Então, assim, a gente trouxe vários tipos de organizações em que permeiam o assunto da juventude, e aqui a gente vai poder explicar um pouco mais sobre elas. Já vai estar disponível, inclusive. O Joti. Gente, muitas redes a nível regional já executam o Joti de maneira bem vigorante, mas a gente vê também a rede especial que eu conheci essa semana no trabalho, da Bahia, em que ela executa diretamente o Joti, e a rede de lá é responsável, o núcleo regional, junto com os jovens líderes, por fundamentar esse JJoti para todo o estado. Então, a gente tem um grande mutirão em prol do Joti, executado e fundamentado pela rede de jovens líderes. A gente teve também a mutirão de doação de sangue e do Redome, que foi executado no início desse ano, em que ele foi um grande mutirão nacional, que teve à frente a rede de jovens líderes, uma proporção enorme, interessante esse alcance, e foi mais uma ação de elo, dessa vez comunitário, em que pode trazer uma mudança vigorante social. E também uma que está bem ativa nesse momento, que é o Rede em Quarentena, nesse período de pandemia, que está sendo executado por uma grande equipe nacional, e que visa a disseminação de boas ideias, boas práticas de projeto, que estão sendo realizados durante esse período de pandemia. Então, aqui, é uma equipe que está se acontecendo nesse momento e que tem uma interação social muito grande, principalmente nesse período tão difícil da nossa sociedade.
Aqui eu passo para a questão do calendário anual. Lembra que lá atrás eu coloquei algumas metas a serem cumpridos? Então, um bom exemplo disso é um calendário anual para ser executado. Aqui eu trago o calendário do nosso querido Pernambuco. Eles fizeram um calendário bem organizado sobre cada mês do ano. E daí aqui eles fundamentam uma ação para cada um deles. Esse é um exemplo claro de calendário, que é um exemplo muito bom de ser replicado pela região de vocês para gerar essa organização e a concentração da comunicação. Uma vez que, se a gente conhece de fato quais são as nossas metas, os nossos objetivos, e eles estão ali claros e evidentes, a gente consegue unificar nossas equipes a fim de cumprir esses também. Então, algo que eu deixo de muito importante para que todo mundo trabalhe é a gente conseguir pensar que, se está visível, ela vai ser mais facilmente lembrado. Então, gente, não é difícil. Peguem um encontrinho, peguem uma reunião e fundamentem um calendário anual com metas mensais para a rede de vocês. E essa atuação será, com certeza, muito mais fácil. Depois disso, gente, a gente tem uma apresentação padrão por um amigo da gente também, o Maranhão. Eles fizeram uma apresentação em PowerPoint muito simples, muito prática, para ser apresentada nos fóruns e a parceiros. Então, aqui a gente tem, a princípio, eles se apresentam como núcleo regional. Depois disso, eles falam o que é o núcleo regional, falam quantos são os eleitos e como é que ele funciona, e principalmente qual a importância dessa organização. Depois, o que é ser jovem líder? Quem somos nós? Então, ele fala um pouquinho sobre isso. Depois ele começa a falar sobre a participação que teve anual em eventos. Então, ele vai falar de participação de congresso escoteiro, participação no Encontro Nacional de Jovens Líderes e aqui participação em outras atividades. Por fim, e não menos importante, a prestação de contas. Pois quando a gente está no núcleo regional, naturalmente a gente costuma ter uma planilha orçamentária que ela deve ser cumprida e deve ser muito aberta. Então, se a gente tem essa prestação de contas efetiva, a gente consegue, de fato, organizar o nosso dinheiro, o rendimento que se tem e conseguir ministrar ele da melhor forma possível para a melhor atuação possível do núcleo e das suas ações. E aqui a gente passa para a comunicação com o público. E um parceiro da gente também, o Rio Grande do Norte, a rede a qual eu faço parte. Então, pessoal, aqui do lado esquerdo, a gente tem o Instagram da Rede de Jovens Líderes do Rio Grande do Norte. Aqui é o Instagram pessoal da rede, mas vocês podem notar que ele também está devidamente atrelado ao Instagram dos escoteiros do RN. Isso é muito importante por ter um acesso massificado do público, uma vez que a rede se detém ao excesso de público mais focal nos jovens de 18 até 26 anos, os escoteiros do RN, que é a nossa região escoteira, se detém no acesso a qualquer voluntário e qualquer jovem. Nisso, a gente consegue amplificar o contato com a rede de jovens líderes e começar um processo gradativo de construção sobre essa imagem. No que a gente consta essa construção, a gente tem também um acesso ao público mais massificado. E por isso, o Instagram da região de vocês é um parceiro fundamental nesse processo de conquista pública e de conquista de espaço. Dá alguma palavrinha sobre isso? Gente, a Lari caiu, mas foi bom que foi pausa para água. Sim. Vamos lá. Nath, se tu me permite só explicar ali uma questão que foi levantada pelo Eric, que ela é bem importante, tá? Ele perguntou assim, esse orçamento / balanço financeiro a nível regional deve ser apresentado em fórum? Então, eu vou dar um exemplo com o que nós trabalhamos no nível nacional e também aqui no Rio Grande do Sul, que é a região que eu participo, tá? No nível nacional, esse orçamento ele faz parte de uma previsão orçamentária nacional, isso tudo está estipulado dentro de regulamentos do CAN, e ela é organizada, né, e proposta pela diretoria nacional. Então existe pro CAN, né? Então, existe um trabalho entre nós dialogarmos com a diretoria nacional e negociarmos um valor que vai ser proposto no CAN, e daí o CAN aprova esse orçamento. E daí nós temos que agir, né, ou então gerenciar esse valor junto com o CAN. Mas prestamos contas dele para a diretoria e também, como boa prática, para a rede.
E daí isso é algo que nessa gestão nós estamos trabalhando, que é justamente nos apropriarmos da responsabilidade de prestar contas também para a rede. Então, nós temos esse valor e ele passa a ser atribuído para ações da rede. Se vocês forem ver o planejamento, o plano orçamentário nacional está lá como ações de desenvolvimento juvenil, que daí esse ano no nível nacional nós tivemos 12 mil reais, salvo engano, e eles foram aplicados. Então, isso tudo vai ser apresentado no Fórum Nacional, que nós teremos no dia 31, agora, né, logo mais. Como boa prática, nós também... Perdão, e daí indo para o nível regional. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a diretoria regional, ela propõe para o nível, para o núcleo, né, e o núcleo está inclusive, uma previsão orçamentária, da mesma forma. Né? Existem regiões que não trabalham dessa forma, né? Existem regiões que, justamente por não terem um aporte financeiro muito grande, não tem muito número de associados, etc., a gente entende que dar dinheiro para a rede não é uma prioridade regional, tá? E não há erro nisso. Por exemplo, você vai contratar um funcionário, é mais vantajoso para a região do que dar um valor para a rede. Isso é compreensível, mas também existem outras formas, né, de apoio que a gente pode falar mais tarde. Mas, então, assim, existindo uma previsão, vocês têm que ser responsáveis por esse valor, porque vocês vão gerenciar. Então, se o núcleo recebe um dinheiro, é de bom tom, embora não obrigatório, tá? Isso não é previsto em nenhum regulamento que nós temos, nem no nível nacional, e salvo exista no regulamento regional, ou nos parâmetros regionais, também não existe, tá? Salvo existe, né? Nacional impõe ao regional, que vocês apresentem para as pessoas que são representadas sendo feito com esse valor, tá? Porque, então, esse valor é para a rede no nível regional. Seja no fórum, seja um balanço semestral, um balanço trimestral, etc. Mas mantenham as pessoas informadas. Desculpa a ponte aqui, né? Nada, perfeito. Gente, eu até lembrei de outra questão. Felipe até falou, gente, não é obrigatório que a diretoria ela ceda essa parcela orçamentária. E existem várias formas de se angariar recursos para uma rede de jovens líderes. Então, é importante, a gente vai tratar sobre isso em um outro momento, mas de se angariar recursos, entre elas, é uma forma. A região ela pode diminuir a taxação regional. Então, assim, tem várias formas da região ser parceira e não dependendo diretamente da questão financeira, certo? Vamos continuar, então, aqui em engajamento. É uma parte que eu adoro, porque eu acho que é a parte que a gente mais tem dificuldade. E é a parte que é mais importante, de fato, a gente ter essa tratativa sobre. O engajamento ele é algo principal em qualquer esfera de rede de jovens líderes. Uma organização em rede é caracterizada pelo conhecimento compartilhado, comunicação dinâmica e união em prol de objetivos. Uma rede ativa requer planejamento e capacitação para um crescimento orgânico. Tudo isso resume o escotismo. Então, é mais que possível termos uma rede cada vez mais ativa. Segundo isso, a gente pode ter algumas ações para promover esse crescimento no processo de captação de adultos. Por que eu faço esse link com captação de adultos? Desculpa. Porque nós temos na UEB um manualzinho que ele vai tratar e abordar justamente sobre essa forma de se captar esses adultos. E a única coisa que a gente vai fazer é modelar um pouco mais para ter nossa cara de juventude. Um primeiro passo para isso é o levantamento do cenário atual. É você, núcleo regional, você que está tentando criar um núcleo, ou você que já tem um núcleo que está com dificuldade de ação, é saber sentar e dialogar e dizer quem de fato está ativo na nossa rede. Quem de fato em atuação regional está engajado ou já se engajou, ou está se engajando mais de seu modo. Quem são essas pessoas? Depois disso, a gente passa para um segundo passo e vai crescendo esse engajamento. Definição do público. De onde podem vir esses jovens? Se eu sei que no nosso ramo pioneiro nós temos a nível regional muitos jovens, por que não? Esses jovens podem ser pioneiros, principalmente. Então, se a gente sabe que tem muitos jovens pioneiros e que está sendo um ramo que está dando muito certo, por que não chegar junto dessa ação e falar um pouco mais aos pioneiros sobre o que é rede, para que eles também possam trabalhar e se engajar cada vez mais? Mas também, se a gente sabe que o ramo de pioneiro não é um ramo tão forte, e a gente sabe que a maioria dos nossos jovens líderes estão lá em posições de dirigentes, de escotistas,
Que tal a gente chegar lá nos cursos básicos, nos cursos preliminares, e falar um pouco mais sobre o que é rede? E aí a gente começa o entendimento do público. Palestras que falem, de fato, efetivamente sobre a rede. Aqui a gente entra até naquela apresentação padrão, de saber qual que é o público que a gente está lidando e falar para aquele público especificamente o que é ser rede. Porque se a gente fala especificamente para aquele público, a gente desperta um interesse naquela pessoa particularmente. Dispor da capacitação para aquele público e em específico requer todo um planejamento, mas também é mais provável de se gerar frutos. Se você conhece quem é teu público, você define que ele gosta daquele assunto e você trata sobre aquele assunto em expansão à rede, você consegue começar o processo de captação real do seu público, que seria você juntar os jovens já com essa capacitação do que é rede e direcioná-los a uma função de acordo com o seu perfil. Se a gente consegue, pessoal, chegar nesse nível 5, nessa escadinha aqui crescente, a gente com certeza consegue engajar nosso jovem de maneira a ele se sentir não apenas representado, mas parte de um todo. Então, é muito mais o processo de importância do conhecimento do seu público e de como você faz essas relações de amizade crescentes numa rede serem fortalecidas nas ações. E aí, gente, aumentando o engajamento da rede para a promoção de projetos. Eu trago aqui algumas ações, são 5, que são muito pontuais e muito necessárias para aumentar esse engajamento. Começo colocando logo o grupo do WhatsApp. Por quê? Não tem hoje uma organização que não temos um grupo do WhatsApp. Então, por que não já começar essa organização focando-se em um grupo do WhatsApp? Cria lá o grupo, a maioria dos jovens líderes vão ter sim acesso a esse grupo, e você começa a colocar nesse grupo o máximo de jovens líderes possíveis. Lembrando, jovens de 18 até 26 anos incompletos. Isso ajuda a ampliar a teia de contato. Não esquece também de colocar esses jovens como administradores. Assim, cada vez mais esses jovens vão inserir outros jovens e assim a gente vai fortificando e aumentando esse ego. Também é importante que a gente disponibilize livros e informação sobre a rede. Isso pode ativar a criatividade das pessoas, efetivamente. Se a gente traz ali uma literatura atraente, se a gente começa a falar sobre projetos que já existem em outras esferas, a gente começa a despertar o olhar de outros jovens líderes sobre como fazer aquilo dar certo também para a nossa região. Aí a gente parte para outro ponto. Nesse processo de debate, a gente tem muitas ideias que vão surgindo. Então, você que é núcleo regional ou você que quer criar uma equipe, anote os apontamentos, anote as boas ideias. No debate surgem muitas ideias interessantes. No que você procura motivar o seu jovem, o seu parceiro, o seu amigo, a fazer com que elas sejam tiradas do papel e você anota sobre aquilo, você consegue, em outro momento oportuno, retomar também aquilo que foi anotado. E assim, linkar projetos, linkar pessoas. Também, pesquise. Promova a pesquisa sobre os seus projetos, para que eles possam também consultar outros grupos, outros núcleos regionais, outros campos que já praticam esse tipo de projeto, esse tipo de ação. A pesquisa ela é fundamental para a gente consolidar um projeto que vá ser efetivo. Depois, um debate normalmente e uma criação de GTs. Se a gente consegue promover um debate sadio em que tem todo mundo um poder e um espaço para poder falar, a gente consegue também dar abertura para a criação de GTs, da seguinte forma. Vão aparecer, sim, jovens que se engajem, que se identifiquem em alguns temas em específico, e você pode pegar e direcionar aquele jovem, junto a outros jovens, a serem responsáveis por aquela formação. Então, se ele surge com uma boa ideia, por que não dar o apoio necessário para aquele jovem fortificar a boa ideia e gerar naquilo uma ação? E aí, gente, a gente já vem para outro ponto. A gente falou muito sobre jovem, muito sobre como engajar a nossa equipe jovem. Mas a gente pode entender também que nossa equipe ela vai além. Ela está muito, muito atrelada à diretoria regional em seu respectivo nível. Então, gente, a diretoria, ela como aliada, como parceiro, tem diversas vertentes que elas podem promover esse tipo de organização, esse tipo de parceria. Um deles é apoio na realização de atividades. Como isso?
Muitas vezes, nós, núcleo regional, núcleo nacional, precisamos daquele apoio efetivo em um local para ser organizado um evento, em viabilizações do evento, em carro, em locomoção. Tudo isso a gente consegue discutir, dialogar e pedir à diretoria regional, pedir esse apoio e, de fato, efetivar essa ação. Organização conjunta. Gente, é muito importante percebermos que a organização, tanto de nível de diretoria como de rede, ela tem que ser aliada, ela tem que ser conjunta. Então, muitas necessidades que a rede tem vão ser supridas por esse corpo diretivo. E o contrário também é extremamente válido. Depois a gente tem inovação e aprendizagem. Pessoal, querendo ou não, a intergeracionalidade, ela traz diferentes perspectivas de inovações e de aprendizagens. Se a gente consegue orquestrar isso, se a gente consegue colher informações e ter esse debate, a gente consegue também ter novas ideias totalmente diversas. Auxílio em recursos, como a gente falou antes. O auxílio em recursos é um dos auxílios que a diretoria pode prestar. Ela, financeiramente, normalmente mais estável, pode estar ali prestando um apoio direto, econômico, à rede de jovens líderes para incentivar esses jovens à participação em eventos Nordeste, em evento nacional, em evento do Sul, e assim vai. Depois, inspirações em ações já realizadas. Convenhamos, nossa rede, nossa diretoria vai ser com certeza mais antiga do que propriamente a nossa rede de jovens líderes. No que a gente tem essa questão de idade, a gente também tem muitos projetos que já foram executados. E eles podem sim servir de inspiração para serem reexecutados, readequados e, de novo, postos pela rede. Também motivação e auxílio mútuo nas atividades. Muitas vezes, pessoal, a gente desanima ao ver que os nossos jovens começam a ficar um pouco menos engajados. E a diretoria, na diretoria, acontece do mesmo modo. É muito difícil a gestão, a gente não pode dizer que é fácil, mas ela é possível. E no que a gente motiva um ao outro, a gente consegue sim esse auxílio mútuo e, de novo, proporciona um crescimento gradativo de ambas as esferas. Também motivação e auxílio mútuo. Depois, uma promoção do debate e auxílio de ideias. Gente, se a gente unificar a experiência com o querer da inexperiência, dá um frenesi muito bom. Vamos lá. Se a gente começa a ter ideias, de fato, coisas da juventude, normalmente a gente tem ideias muito práticas, muito rápidas, da aflorada, a gente pode atralar isso também àquele conhecimento mais massificado, mais cristalizado da diretoria, que normalmente é um pouco mais velha. E essa troca vai sim gerar uma promoção de debates e de ideias muito interessante. Então, essa promoção, essa troca é um traz nesse veículo de comunicação, nessa parceria entre as duas organizações. Daí a gente tem intergeracionalidade e diferentes visões. Isso cabe muito à questão da promoção do debate. A intergeracionalidade é a gente ter essa comunhão. Então, a gente consegue adequar os pensamentos através, sim, de uma democracia, de um crescimento mútuo. E, assim, a gente consegue ter diferentes perspectivas de um só assunto. Isso é muito importante para conseguirmos prever, para conseguirmos organizar efetivamente as nossas ações. Temos um pouco sobre isso na resolução que a diretoria é nosso aliado. Lembrar que a rede, em seus níveis, deve andar junto às diretorias. Portanto, é fundamental haver um bom diálogo intergeracional, a fim de que a ajuda seja mútua e o crescimento conjunto. Possui 2 representantes no campo, que expressam a perspectiva da rede no conselho. E, enquanto a isso, eu vou chamar o Felipe para ele dar uma palavrinha sobre isso, já que ele é um dos nossos representantes. Felipe? Oi. Nath, primeiro eu só vou fazer uma ponte, se puder voltar no slide anterior rapidinho, que a mídia, né, fez alguns comentários que são bem interessantes, tá? Primeiro ela falou que de fato as coisas são bem mais fáceis e bonitas no papel do que são na realidade. Isso é uma verdade e não seja no nível regional.
a gente tem que manter um diálogo e sempre ir tentando um pouquinho mais, né, seja financeiramente, seja em apoio, seja em participação dentro da estrutura da diretoria regional. De fato, as coisas elas não acontecem fácil, a gente não pode esperar que vamos formar hoje um núcleo regional e amanhã a gente já vai ter um orçamento, vamos ter um cargo na diretoria, etc. Uma participação no curso, isso não acontece. Essas são boas práticas que a gente está sugerindo para vocês, que algumas regiões adotam, algumas adotam mais, outras menos, algumas adotam uma, outra, etc. E, assim, são boas práticas que a gente espera que vocês busquem, tá? Que foram o que a Nath falou, que daí eu não vou repetir aqui de novo. De fato, existe a dificuldade de nós termos um relacionamento com a diretoria que não é muito harmônico, tá? Seja porque a diretoria não tem muito conhecimento da rede, seja porque essa composição tem algum problema político, a gente estamos dentro de uma instituição que tem enfim, afinidades com uns ou com outros e tal, é um ambiente democrático, né? Então, assim, a gente tem que ter, de novo, um contato, enfim, pleno com a diretoria, explicar as questões. Nesse argumento, tá, sobre o contato com a diretoria regional, explicar a necessidade de algum apoio, o núcleo nacional também se coloca à disposição para qualquer dificuldade que vocês tiverem. Isso aconteceu já no passado, né? Participamos, né, de um diálogo com a diretoria do Rio Grande do Norte, né, que a Nath faz parte, logo que ela entrou. Falamos sobre pedir apoio para outras regiões, o Alagoas, agora que está abrindo, a gente também está pensando em conversar com a diretoria regional para apresentar esses pontos para eles. Então, o núcleo nacional é um aliado de vocês nesse diálogo com a diretoria, certo? Existem formas de nós conseguirmos os objetivos que são buscados nessas ações de uma forma mais autônoma, né? Especialmente quando se trata de dinheiro. Nós temos regiões, especialmente regiões menores, em que a diretoria, mesmo se quisesse, não teria o aporte financeiro para fazer um apoio, por exemplo, para pagar. Por exemplo, a região de Coteira do Acre vai ter um núcleo regional que vai participar de um evento no Rio Grande do Sul. Temos jovens do Acre que foi no encontrão do Rio Grande do Sul em 2017. A região escoteira não tem um aporte financeiro para pagar uma passagem. Então, o jovem vai fazer uma campanha junto com a rede, ou então a região vai permitir que a rede de jovens participe com uma venda de lanches, por exemplo, num evento escoteiro. Isso são coisas que a gente faz também para patrocinar, né, os eventos. Daí também vale a pena a gente fazer uma ponte, perdão por me alongar nesse assunto, tá? Sobre uma questão que nós tivemos há pouco no grupo de WhatsApp da Rede Nacional, né? Que é como que vem esse aporte financeiro, se a Nacional dá dinheiro para as regiões ou não, falando de rede, né? Se o núcleo nacional, dentro do seu aporte financeiro, vai patrocinar as regiões. E como eu falei antes, hoje nós temos um orçamento de R$12 mil, tá? A gente participa dentro da rubrica nacional, através de pontos específicos, então não é assim, a rede tem R$12 mil e ela pode gastar como ela quiser. Não, a gente apresenta projetos para a diretoria nacional, que no caso hoje é fórum, encontro, tivemos ano passado uma reunião de redes, certo? Então, totalizando isso, nós temos R$12 mil, sendo que 8 deles, que a grande maioria é para patrocinar o encontro nacional. Então, não temos um aporte financeiro para patrocinar, por exemplo, a ida de delegados para o Fórum Nacional. Não, isso está fora dos nossos padrões, certo? Mas o que existe, a possibilidade quando existe a virada do ano, quando nós vamos fazer o planejamento orçamentário do CAN, né, da instituição, através do CAN e da Diretoria Nacional, para o ano que vem, se a rede apresenta um projeto, por exemplo, nós temos um projeto para desenvolvimentação de tal e tal forma, e nós precisamos de tal auxílio financeiro para fazer isso, né? Precisa de uma rubrica de tal quantidade. A gente, né, nós do Núcleo Nacional, vamos dialogar e negociar com a Diretoria Nacional para implementar. Não necessariamente precisa ser um projeto que está sendo apresentado pelo Núcleo Nacional. Se um núcleo regional, ou então qualquer jovem líder da rede, pensa assim, eu tenho um projeto, eu gostaria do apoio da Nacional, gostaria que tivesse essa promoção, né? E também gostaria que vocês pleiteassem, né, esse aporte financeiro. Queremos mais que graça em fazer isso, em negociar, tá? E inclusive esperamos que vocês nos deem mais ideias, a rede ela é transversal por isso, não é nós que fazemos as coisas, somos todos nós, né, digo nós do núcleo, somos todos nós da rede que fazemos as coisas. E isso vale para os núcleos regionais, isso é uma dica que eu dou. Abordem a diretoria regional com projetos, tá? A grande maioria dos núcleos, eles recebem apoio financeiro para participar de eventos. Isso é algo que, assim, é muito bom, porque garante a participação de vocês nos eventos, tá?
garantir a participação de vocês nos eventos, mas isso é uma coisa, não é necessariamente uma ação que vai envolver a rede inteira. Então, havendo a disponibilidade, pensa em projetos também que vocês vão fazer. E eu vou dar um exemplo que nós tivemos em 2017, no Rio Grande do Sul, onde o Núcleo Regional usou um apoio financeiro que eles tiveram para desenvolver caravanas de interiorização, e foi apresentada uma oficina de desenvolvimento juvenil, inclusive sendo solicitada pela diretoria regional para que fosse levado para um distrito bem longe da capital, onde estava sendo criado um grupo, e a diretoria queria que a rede apresentasse práticas democráticas do programa educativo para os jovens, né? Eu tive a oportunidade de participar naquela época também. Então, assim, são ações que são bem vistas, né, pela diretoria regional, se vocês apresentarem um projeto bem organizadinho. E, de novo, para isso, o Núcleo Nacional também está à disposição para ajudar vocês nessa montagem ou nessa negociação, tá? É isso. Tá, voltando, perdão, agora nesse assunto, desculpa. Pode passar o slide. Eu me empolguei. Passar o slide aqui, né? Isso, aqui. Perfeito, isso. vai. Enfim, não, a gente tem esse cargo, né, no CAN. Ele é relativamente recente, tá? Ele não existe desde 2004. E nós tivemos já diversas representações, né, no CAN. Nós não temos votos, daí eu vi que isso, inclusive, é algo que o Francisco, há pouco tempo atrás, falou, né, que ele queria que a gente tivesse votos. Pessoalmente, assim, em uma opinião que foi fomentada e, enfim, maturada na rede durante todos esses anos, a gente considera que é até bom que não tenham voto, porque nosso objetivo é justamente promover que jovens participem das estruturas de tomada de decisão como o CAN, mas participem pelos meios oficiais, né, que seria a eleição na sua região e depois a eleição na Assembleia Nacional. A rede está lá para passar uma perspectiva e, através da sua voz, da sua representação, passar os interesses que são considerados importantes pela rede, né? Nós tivemos agora há pouco o caso da carta que foi feita pelo Rio Grande do Sul e passada pelo Núcleo Nacional sobre nos posicionarmos contra a participação dos parceiros no Brasil em eventos que não permitem mulheres. E falamos, né, sobre isso, etc. Não temos voto, mas é fundamental essa representação, porque, como a gente falou antes, embora nós não sejamos jovens, dentro da esfera de tomada de decisão, que é a partir de 18 anos, nós somos as pessoas mais próximas que temos contato. Muitas vezes, pessoas que são pioneiras ainda, como é o caso da Nath, e que ainda vivem o programa educativo, a gente pode passar essa perspectiva e ajudar que a instituição seja uma instituição de jovens para jovens mesmo. Agora eu acabei. Obrigado. Vamos lá. Com relação a isso, pessoal, até a gente entra em outra questão sobre essa representação no CAN, é que nossos coordenadores, eles realmente prezam por levar o ponto de vista da nossa rede. Então, é fundamental que, quando a gente vá ser perguntado sobre algum tema, a gente, de fato, possa discorrer, possa votar sobre o nosso ponto de vista para que eles possam chegar a representar a gente lá no CAN. Porque o objetivo da rede como um todo, nessas duas cadeiras que tem lá dentro do conselho, é levar o ponto de vista da maior parte dos jovens. Então, assim, por sermos muito democráticos, é importantíssimo que vocês sejam bastante breves e rápidos na discussão, que vocês possam, de fato, apresentar o ponto de vista de vocês para que esse processo seja o melhor possível. E daí, gente, já chegando aqui no final, eu pretendi fazer esse momento muito fundamentado na literatura que a gente tem disponível. Não sei se vocês perceberam, mas em todos os slides eu busquei trazer sobre onde ele está atrelado, onde essa informação, onde vocês podem achar ela. E daí, por que isso? Porque, assim, eu acredito que o primeiro passo para a gente aprender é a gente ler. E se a gente começa a botar isso na cabeça da gente, não vai ter impedimento algum para a execução de nada. Tudo que a gente precisa saber, de fato, tem tudo escrito sobre a rede, está tudo organizadinho, e a gente pode estar consultando e rememorando todos esses documentos sempre que necessário. Alguns desses que foram utilizados hoje foram a resolução 004/2004, o caderno de encargos, o antes de tudo, que é aquele documento histórico, e os parâmetros regulamentários. Então, assim, essa semana passada, não sei se vocês viram, a gente divulgou lá nos grupos um link do Drive que ele tem um apanhado de várias coisas que envolvem a rede, entre eles a questão da bibliografia. Deixamos também disponíveis em todos os grupos lá na descrição. E ele ficará posteriormente também disponível como site da gente lá no nosso Instagram, para que vocês possam, sempre que precisar, ter um acesso rápido e à mão
do conteúdo digital que a gente tem. E, de fato, temos muita coisa lá naquele Drive. Temos coisas sobre como fazer encontros, como fazer fóruns, os encontros antigos. Nós temos já cartas antigas, cartas abertas, no caso. Temos edital de convocação. Então, muitas dúvidas que talvez possam vir a surgir podem ser sanadas pelas documentações que estão lá. E nós também ficamos como um canal aberto, totalmente aberto, para esse tipo de esclarecimento, para essas divulgações. Enfim. E daí, depois disso, eu venho aqui apresentar a vocês os nossos meios de comunicação. Para quem ainda não sabe, tira um printzinho de tela aí rapidão. A gente tem o nosso Instagram, temos o Facebook e o YouTube. E daí, nisso, a gente também está criando uma nova plataforma, está conversando sobre ela, que é para postar os podcasts, que vai ser um novo veículo utilizado pela Rede de Jovens Líderes Nacional para divulgação do que é ser rede. E com isso, teoricamente, eu me encerro e vou voltar minha câmera para mim, para a gente conversar um pouquinho rapidão, já que eu ainda tenho um tempinho. Não posso encerrar esse momento sem efetivar os meus agradecimentos. Então, a começar já dando um informe muito importante, em que todo esse processo de capacitação ele está sendo muito bem pensado por um núcleo nacional, que não sou só eu, somos todos nós da equipe. E daí, a partir desse agora, nós vamos ter também na próxima semana, que acontecerá na próxima sexta-feira, com a Larissa Oliveira, nossa comunicadora. Ela vai trazer de uma maneira bem fácil, bem abrangente, o que é a comunicação para um núcleo regional e para uma rede. Começa essa comunicação, esse compartilhamento dessa nova capacitação. Depois dela, estão sim planejadas outras capacitações, como eu já falei com vocês, capacitações focais, para que a gente possa estar maciçamente discutindo sobre tudo que envolve a rede. E a ideia é que a gente consiga, de fato, efetivar esse conhecimento, deixar tudo isso disponível para vocês, para que vocês, núcleos regionais e jovens líderes, possam repassar para os demais. Enquanto a essa capacitação de hoje, ela vai ficar hoje mesmo disponível lá no nosso veículo que eu falei agora, a biblioteca. Ela vai estar em PowerPoint para apresentação, se vocês quiserem, mas também em documento, para que vocês imprimam e leiam sobre ela. Desse jeitinho que está aqui para vocês todos, como também é atrelado junto o link do Drive, no Drive, que vai ter esse vídeo aqui, a gravação de hoje. Então, assim, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem retomar esse vídeo, podem dar uma olhadinha, consultando e repassando para as outras pessoas. E, para finalizar, gente, eu gostaria muito, muito de agradecer a toda a equipe que ajudou nessa capacitação e na anterior, que foi igual, foi replicada. Nós tivemos a ajuda de 2 revisores maravilhosos, que foram o Felipe Bertoglio e a Rafaela, de Minas. Muito obrigada mesmo pela ajuda em toda a revisão de conteúdo. Nós tivemos a ajuda também do Diogo, que ele fez a formatação para o documento. Da Larissa, que estava aqui conosco, sendo co-host na ligação, estava aqui também ajudando nos processos de retomada de perguntas, enfim, nossos comunicadores. E também um comunicador muito especial, que foi o Felipe Malícia, da Bahia, em que ele nos ajudou a formar todo esse processo aqui, de abrir a chamada, de mandar para vocês por e-mail. E é isso, pessoal. Com isso, eu agradeço a participação. Nós hoje tivemos mais de 100 inscritos aqui e no Facebook. E eu sou muito grata por essa participação, por poder trocar um pouco de ideia com vocês, poder dialogar. E fico muito aberta para qualquer outro esclarecimento, qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos aí para isso. É isso, boa noite. Obrigada pela participação de todos e até mais.